Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Irmãos, o assunto que a gente vai falar hoje aí é sobre uma frase que eu lancei com o irmão. Eu falei, irmão, se Jesus voltasse hoje, somente os maçônicos líderes subiriam para o céu. Talvez você vai me ridicularizar por essa frase. Inclusive o irmão possivelmente ele deve ter sido escandalizado por essa frase, discordando, né? Mais uma vez eu vou falar da frase: se Jesus voltasse hoje, somente os líderes, os maçônicos líderes, incluindo os pastores, subiria para o céu. Subiria para o céu. Porque eles tomariam, digamos assim, a bênção dos subordinados. Porque quando Jesus vier, irmão, se você tiver preso a alguma ordem do homem, você não consegue subir. Você ouviu o que eu falei, irmão? Quando Jesus voltar, você tem que estar livre, irmão. Principalmente da ordem dos homens. Preso à ordem e ao conselho de Deus. Porque como eu sempre falo, irmão, todo dia eu falo aqui sobre isso quase. O céu, ele se tornou em bronze, em virtude da lei dos homens, substituindo a lei de Deus. Você obedecendo regra de homem, dizendo-se Deus. Então a primeira coisa, para você ser uma pessoa salva, você tem que estar livre, irmão. Isso mesmo. Você tem que estar livre da ordem dos homens. Ah, mas os homens aqui na terra, eles que mandam. É verdade. Só que eles estão submissos ao diabo, irmão. O diabo é rei na terra. Então você tem que se conscientizar da necessidade de você se libertar dessa ordem. Porque você não pode obedecer a dois senhores, servir a dois senhores. Porque você há de aborrecer um. No caso, se você está preso à ordem do homem, e esse que lhe impõe regra obedece o diabo, por exemplo, você não vai conseguir subir dessa maneira. Porque você não está agradando o Senhor. Cristo livre. Para você agradar o Senhor Cristo livre, você tem que estar preso às suas regras, irmão. Meditando na lei de Deus, nos 2 primeiros mandamentos, dia e noite. Você tem que ficar preso aos 2 mandamentos da lei de Deus. E aí você se liberta do quê? Da ordem e do conselho dos homens. Porque o laço que brinda você aqui na terra, que faz com que você faça uma aliança com o diabo, é a ordem dos homens que chega até você, ao conselho dos homens, usando a própria Bíblia. Então, mas aqui na terra o homem que manda. É verdade. Mas lá no céu o homem não tem poder de mandar lá não, irmão. Quem manda lá é Deus. Então você tem que se conscientizar disso. Para você ser uma pessoa salva, livre, liberta, você tem que submeter às regras da lei de Deus, os 2 primeiros mandamentos. Aí você se constitui como uma pessoa livre. Você pode ver, irmão, que a gente está propondo para você a formação dessa base, com 3 pessoas, cada um numa lei. Aquela pessoa que vai obedecer à lei corruptível dos políticos, por exemplo, ele vai permanecer preso à ordem do homem. E aquela pessoa que obedecer à lei corruptível de Moisés também vai estar preso à ordem dos homens. Somente a pessoa que vai obedecer à lei incorruptível de Cristo vai estar livre dessa ordem. É aquilo que está escrito na Bíblia. Estarão 2 numa cama, será levado um e deixado o outro.
Aquele que será levado é aquele que obedece, que vai obedecer à lei incorruptível de Cristo. E o que vai ficar é o que obedece à lei corruptível de Moisés ou dos políticos. Como eu falo sempre aqui nas minhas publicações, depois da grande tribulação, a lei dos políticos vai deixar de existir. Bom dia, meu patrão. E vai ficar somente duas leis, a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. Então, por isso que quando Jesus vir, ele vai encontrar duas pessoas na cama, duas pessoas moendo o moinho, será levado um e deixado o outro. Aquele que obedecer à lei de Moisés, ele vai ficar preso à ordem dele. E ele não vai poder subir por isso. Agora, aquele que vai obedecer à lei incorruptível de Cristo, vai estar preso à ordem de Deus. Esse será arrebatado. Então, se conscientize a partir de agora, irmão. Se você vai numa igreja, mas não tem jeito, porque aqui na terra é verdade. Mas agora tem um recurso de você ser uma pessoa livre aqui na terra. Isso mesmo. Aí na minha igreja lá só tem uma doutrina, tá vendo? É uma ditadura. Uma doutrina só numa igreja é uma ditadura, é um caminho só, irmão. E que não é o caminho do céu. Então exija do seu pastor, exija do seu líder essa base operando. Lembrando que para você fazer essa exigência, você tem que vir para essa cidade aqui, irmão. Isso mesmo. Você não pode exigir aí na sua cidade, não, porque você vai exigir uma coisa falsa, que não está ligada à fonte, e que vai gerar uma confusão terrível, porque não tem a aprovação de Deus. Então, se você quiser exigir a formação dessa base, para você ser uma pessoa livre, a primeira coisa que você tem que fazer é vir para essa cidade. Porque somente aqui existe esse recurso capaz de lhe garantir essa liberdade. E não vai se estabelecer em mais de uma cidade brasileira esse recurso. Sai, vai vir para cá? Não, pode até ir, mas será uma cidade única. Será uma cidade única, justamente para evitar confusão. Isso mesmo. Então será um lugar de adoração que será estabelecido no Brasil, único, para que todos não sejam confundidos. Então, você não pode servir a dois senhores, irmão, porque há de aborrecer um e agradar ao outro. Então você não pode escolher o céu e a terra ao mesmo tempo. Se você decidir pelo céu, você só consegue obedecendo à lei incorruptível de Cristo. E para você obedecer à lei incorruptível de Cristo, você tem que fazer uma base com 3 pessoas. Não tem como você obedecer à lei incorruptível de Cristo sozinho. Mas você está sozinho aí, você está obedecendo? Não. Não estou, justamente porque não tem essa base com 3 pessoas. Por que eu não estou obedecendo? Porque eu estou sendo influenciado pela lei dos políticos. Você pode ver que eles estão me carregando com imposto e tributo e eu sou obrigado a pagar. Porque eu não tenho força, eu não tenho essa autoridade ainda de me rebelar contra a ordem dos homens, por causa da necessidade dessa base que vai praticamente democratizar o regime, me dando essa capacidade de eu ficar restrito exclusivamente a Deus. Então a necessidade de você fazer essa base para que você possa obedecer a Deus, para que você possa ser uma pessoa livre. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma base, 2 pessoas dessa base ficarão presas à ordem dos homens, um na lei dos políticos e outro na lei corruptível de Moisés. E aí você, se você quiser ser uma pessoa livre, aí sim, você pode escolher a lei incorruptível de Cristo e a obediência aos 2 primeiros mandamentos. E aí verdadeiramente você será uma pessoa livre. Isso mesmo. Você só pode ser uma pessoa livre. Por isso que eu não sou livre ainda, como eu falei agora há pouco, porque eu não tenho
o benefício de duas pessoas